começar para poder terminar. Então, chegando aqui à última aula, né? Vamos falar sobre a renormalização. A gente, nas aulas anteriores, a gente constatou que aquela expansão perturbativa, constatou através de um exemplo, né? A expansão perturbativa para cromodinâmico em geral, para uma teoria de campo em geral, é uma coisa que envolve assim, infinito mais infinito mais infinito mais infinito, né? Quer dizer, os gráficos de Feynman potencialmente são integrais que dão contribuições divergentes. Então a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? Essa coisa que a gente costuma fazer, né, já ficou um pouco delineada na aula passada, né? Na aula passada a gente viu que, pelo menos assim, as divergências superficiais dos gráficos de Feynman, todas elas podiam ser classificadas sistematicamente. A gente fez uma contagem de potências, como a gente chama, né? Que ali em inglês é power counting, né? E a gente fez essa contagem de potência com uma teoria genérica, né? E aplicou o resultado apenas para o nosso caso, que era a cromodinâmica quântica, né? Lá a gente viu que, por exemplo, para o caso da cromodinâmica quântica, a gente tinha alguns tipos de diagramas divergentes, e as divergências, diagramas não, de funções de Green divergentes, e melhor, as divergências dessas funções de Green eram todas sempre do mesmo tipo. Divergências lineares ou logarítmicas, né? Mas era tudo do mesmo tipo. Cada ordem perturbativa você terminava do mesmo jeito. Isso caracterizava uma teoria chamada de renormalizável. O que é a tal da renormalização, no final das contas, né? Você imagina o seguinte, imagina que você comece com a sua teoria regularizada, né? Então, você imagina que você está calculando tudo em D dimensões e, portanto, seus gráficos de Feynman vão ser função de D, etc, etc, né? Aí você observa que, a priori, né, a sua teoria não é divergente. Vão existir dimensões aonde a sua teoria é convergente, que não tem problema nenhum, porque a expansão dá só termos finitos, sem nenhuma inconsistência, né? Você insere novos termos no seu lagrangiano, de modo que esses novos termos eles geram contribuições aos gráficos de Feynman, né? E há coeficientes nesses novos termos que são escolhidos como função do parâmetro regularizador, né? No nosso caso que é a dimensão D, né? Mas pode ser o cutoff lambda, né? Ou podem ser as massas de Pauli-Vilas, né? Ou podem ser outras coisas aí que eventualmente apareçam, né? Então, você insere novos termos no seu lagrangiano com coeficientes nesses novos termos escolhidos adequadamente, de modo que, quando você incluí-los nas suas regras de Feynman, as contribuições vão cancelar exatamente a parte divergente dos seus diagramas. A parte convergente não, né? Quer dizer, você vai sobrar uma parte finita, que é o que você vai chamar de expansão perturbativa, efetivamente. Isso dito assim, dessa maneira, né, fica parecendo uma coisa totalmente arbitrária, né? Você fala assim, olha, eu estou simplesmente pegando e varrendo divergências para debaixo do tapete, né? A primeira impressão que a gente tem é essa, né? Mas é só uma primeira impressão mesmo, né? Na verdade, a teoria da renormalização é uma teoria extremamente bem justificada do ponto de vista matemático, inclusive, né? Quer dizer, a regularização e depois a subtração, elas são equivalentes a você fazer uma operação com distribuições aonde, se
você chama de distribuições singulares, né? Onde nada é divergente o tempo todo, em momento nenhum, e o que você tem é o direito, né, de fazer essas redefinições devido a ambiguidades que as suas funções de Green apresentam precisamente na diagonal. Né? A diagonal é, por exemplo, g de xy, a diagonal é g de xx. Né? Essa diagonal das funções de Green, ela é mal definida a menos de somas de funções delta e de derivadas de funções delta. Quando você vai observar que tipo de termo pode causar esse tipo de coisa, é precisamente os termos que você tem o direito de colocar para absorver as divergências. Né? Então você está simplesmente aproveitando uma característica, né, muito profunda, muito basal da própria teoria de campos, de que as suas distribuições são ambíguas na diagonal. Tá certo? Então, a gente não vai falar disso naturalmente, né? Isso daí envolve um curso inteiro, né? Mas para quem estiver interessado, eu posso citar o livro do Scharf, né? Finite Quantum Electrodynamics. Né? O que esse cara faz nesse livro? Né? Ele calcula coisas da eletrodinâmica, processos da eletrodinâmica, de polarização no vácuo, espalhamentos em ordem superior e tal, sem fazer nenhum tipo de... sem que apareça nenhum tipo de divergência. Tá certo? Ele usa resultados anteriores, né, da década de 70, de Epstein-Glaser, muito anteriores ainda a isso, que é do Gogolyubov, etc. e tal, que justamente usam essas distribuições singulares e usam um critério a mais, chamado critério de causalidade. Por esses instrumentos matemáticos e esse critério a mais físico imposto sobre a teoria de campos, o que ele prova ali é que ele consegue calcular as coisas na eletrodinâmica sem ter que fazer renormalização. É tudo finito, tudo bem definido até o final. Agora, isso é análise funcional pesada. Tá certo? Não é para amador, né? Mas há a possibilidade de estudar, sim, com calma, devagar e tal. Né? E o mais importante nesse livro é que ele chega num certo ponto dele e consegue mostrar que o resultado que ele obtém para uma determinada conta da eletrodinâmica coincide com o resultado que poderia ter sido obtido via um esquema de renormalização chamado BPHZ. Né? Ora, se coincide para um determinado esquema de renormalização, graças à invariância pelo grupo de renormalização, vai coincidir para todos. Tá certo? Portanto, isso é uma indicação de que esse critério extra físico que foi colocado, que é o critério da causalidade, é realmente um critério que faz sentido. Né? Sem impulso. Ele dá várias outras indicações quanto a isso. De qualquer forma, o propósito que eu tenho de falar sobre isso agora é garantir a vocês que a renormalização não é varrer sujeira para debaixo do tapete. É um direito que se tem e você tem que fazer esse procedimento de maneira consistente e cuidadosa. Né? Mas é um direito que você tem de fazer isso. Você pode efetivamente se livrar das divergências na teoria de campos usando a renormalização. Pode, matematicamente, falar sobre isso. Né? Na prática, o que eu vou falar sobre renormalização aqui é muito pouco, muito rápido. Eu só quero mostrar para vocês um exemplo da renormalização no caso da teoria Φ4. Tá certo? Uma teoria sem... Eu não vou fazer as contas detalhadas, vou colocar os resultados e eu espero assim que vocês consigam capturar os movimentos da renormalização, o tipo de coisa que se faz para fazer a renormalização. Né? Esse pedaço em particular do qual eu vou falar está
está extraído lá no Rider, certo? Então, lá no caso da teoria Φ4, exemplo, né? No caso da teoria Φ4, tem vários objetos que você pode calcular. E, por exemplo, se você se restringir a, vamos dizer, primeira ordem em teoria de perturbações, né, você tem essa contribuição aqui, né, para o propagador do campo Φ, né, uma das contribuições. Então, o propagador é o propagador livre, mais esse cara, essa contribuição em primeira ordem. A conta desse gráfico que está aqui, usando a regularização dimensional, que a gente já trabalhou antes, né? E lembrando que aqui a gente está tomando D como 4 mais epsilon, né? Ela dá o seguinte, daí G M2 sobre 16π2 epsilon mais termos finitos. Aqui é melhor eu tirar esses propagadores daqui, que a gente está falando só do caroço, né? A gente não está falando dos propagadores externos, né? Então você vê que esse objeto é divergente, epsilon tem que tender a zero no final da conta, né? E a pergunta é a seguinte: como é que eu faço para me livrar dessa divergência, né? Aqui tem termos finitos quando o epsilon tende a zero, naturalmente, né? A maneira de eu me livrar dessas divergências, como eu antecipei para vocês, é somar ao lagrangiano da teoria Φ4 um termo a mais, que a gente coloca dessa maneira aqui, né? Certo? Menos delta N2 sobre 2 Φ2, onde esse delta N, delta N2, ele vai ser G M2 sobre 16π2 epsilon. É um coeficiente do termo quadrático no campo, tá certo? O coeficiente coincide, né, você vê, GM2 sobre 16π2 epsilon coincide exatamente com a divergência que a gente está obtendo aqui. A regra de Feynman que você vai obter quando você colocar esse termo a mais no seu lagrangiano, né? Você pode imaginar, você tem dois campos aqui, você vai obter um vértice, entre aspas, né, de duas pernas, né? Então você vai obter um vértice de duas pernas, que a gente costuma indicar dessa maneira, e toda vez que esse vértice aparecer, né, ele vai ser responsável por fornecer essa contribuição aqui. IG M2 sobre 16π2 epsilon. Certo? Aqui você vê que tem um meio aqui, esse um meio está colocado aqui pela mesma razão que o 4 fatorial está colocado ali no lambda Φ4. Porque você tem dois campos idênticos, então você vai ter várias simetrias nesse lagrangiano. Então, se você não tivesse colocado um meio, você não teria essa contribuição exatamente. E o I está aparecendo aqui, né, em contraste com o termo que tem aqui, por causa da própria regra de Feynman. Porque na regra de Feynman a gente tem exponencial de I lagrangiano de interação, né? Esse I que sempre aparece na regra de Feynman é esse I do lagrangiano de interação, né? Então, se você colocar um termo a mais como esse cara vai gerar essa contribuição, né? Você vê que ela é proporcional a G, de modo que quando você for calcular, né, o seu propagador, né, vamos falar do inverso desse propagador, né? Isso vai nos dar uma coisa assim.
certo? Você vai ter um termo a mais nessa ordem G. Você tem um vértice, né, de ordem G aqui também. Quando você somar as coisas todas, né, isso vai dar I P2 menos M2 sobre I menos IG M2 sobre 16 P2, 1 sobre epsilon mais termos finitos mais IG M2 sobre 16 P2 epsilon. Isso dá simplesmente P2 menos M2. Certo? Esse cara está cancelando esse cara aqui, né? E onde eu estou dizendo N2, em princípio eu estou adicionando, né, ao N2, eu posso colocar aqui, se eu quiser um N barra 2, eu estou adicionando esses termos finitos que estão aqui a esse N2 aqui. Certo? Então, acrescentando esse termo que está aqui, com esse cara escolhido dessa maneira, você veja que isso também está regularizado, ou seja, é um cara que depende de epsilon, né? Eu tenho que fazer o cancelamento antes de eu mandar epsilon para zero, né? Eu consigo transformar nessa ordem de teoria de perturbações esse cara num cara finito. Eu posso até dizer que M de G2, né? Tem termos a mais que eventualmente vão colaborar ali, né? Isso a gente conseguiu fazer, a gente consegue fazer sem o menor problema, né? Quer dizer, parta da Lagrangiana agora que é L mais delta L1, tá certo? Você vai produzir uma contribuição finita para a função de 2 pontos, o gama 2, função de 2 pontos, 1π. Tá certo? Não vai produzir uma contribuição finita para a função de 4 pontos. É fácil ver isso de certa forma. Esse vértice não é o suficiente para catar as divergências da função de 4 pontos. Mas vamos olhar, por exemplo, o caso da função de 4 pontos, né? A função de 4 pontos, ela também tem uma expressão. Aqui nós estamos colocando o vértice próprio, um TI, quer dizer, o cara com os propagadores amputados. Ele é uma coisa assim, mais uma coisa assim, na teoria Φ4, mais permutações. Então isso aqui, o resultado disso aqui dá menos IG mi elevado a epsilon, 1 menos 3G, 16π2 epsilon, mais termos finitos, mais uma vez, né? Você pode adicionar um contratermo aqui, que vai ser o seguinte, o delta L2, que é menos B, G, mi elevado a epsilon sobre 4 fatorial Φ4, onde esse B é dado por 3 sobre 16π2 epsilon. G, 16π2 epsilon. Então, esse contratermo adicionado ali, esse delta L2 somado na nossa Lagrangiana original, né? Agora eu vou pegar o L mais delta L1 mais delta L2, certo? Ele vai produzir a função de 4 pontos finita e a função de 2 pontos finita nessa ordem, certo?
a tua função de 4 pontos, né, definida a partir, né, que você vai ter um vértice novo, né, de interação, que vai produzir menos 3 e G2 mi elevado a epsilon sobre 16 P2 epsilon. Né? Essa é a regra de Feynman associada com a presença desse delta L2 que está aqui. Né? Você somando esse cara, você vai obter que esse objeto que está aqui, né, agora levando em consideração esse novo vértice, vai ser menos IG mi elevado a epsilon mais termos finitos. Ainda tem um outro tipo de divergência que não aparece nessa ordem de teoria de perturbações, na teoria Φ4, mas aparece na ordem seguinte, ou aparece, como se diz, em 2 loops ou 2 laços, tá certo? Esse outro tipo de divergência é preciso que você adicione um contratermo, um termo adicional na sua lagrangiana, que é desse tipo aqui. Você vê que no espaço de momento, esse cara que está aqui vai ser proporcional a um K2, né? Tá certo? Então, no propagador, ele vai dar uma contribuição aos termos que dependem do momento P2. Aqui aparece o da Lambertiana, então vai aparecer um P2 no espaço de momento. Então, esses termos com P2 nos gráficos do Φ4 também vão exibir uma estrutura de divergência. E você só vai conseguir se livrar deles colocando um termo como esse no seu lagrangiano para contrabalançar. Então você tem que fazer, né, a necessidade disso daqui aparece apenas em 3 loops. Né? O L substituído por L mais delta L1 mais delta L2 mais delta L3. Né? O que tem em comum com esses caras todos? Né? O nosso delta L1, ele está escrito aqui, ele é como se fosse um termo de massa. O delta L2 é como o termo Φ4 original, apenas com uma constante, né, diferente na frente. O delta L3 é como o termo cinético. Então, todos os termos que eu adicionei ao meu lagrangiano são da mesma forma que os termos que estão no meu lagrangiano original. E eu posso mostrar, né, que, primeiro, se eu aplicar aquele resultado que a gente teve na aula passada, né, sobre o power counting, né, para uma teoria genérica, se eu aplicar esse resultado para a teoria Φ4, eu vou ver que eu realmente só tenho divergências, só vou esperar ter divergências nas funções de 2 pontos e de 4 pontos. Que são essas duas que a gente pensou aí. Essa daqui é para contrabalançar a divergência também na função de 2 pontos, só que em 2 loops. Né? Então, contratermos deste tipo são capazes de dar conta de todas as divergências da teoria Φ4. O que vai mudar nas próximas ordens, se eu for uma ordem perturbativa para frente, etc. O que vai mudar são as constantes que eu vou botar aqui na frente dos meus contratermos. B, nesse caso, A, nesse caso, se eu quiser aqui, delta M, nesse caso, delta M2. Eu vou escolher essas constantes de modo a cancelar as divergências que estão aparecendo no meu na minha expansão perturbativa. A boa notícia é que é possível fazer isso sistematicamente e definir a teoria Φ4 em qualquer ordem, tá certo? De maneira finita, usando exatamente esse procedimento. É fácil provar isso? Não, não é fácil provar isso, tá certo? É fácil, de certa maneira é fácil, e isso está no Rider também, você vê que isso acontece explicitamente
até a ordem de 2 loops. Né? Você pode definir a teoria inteira até a ordem de 2 loops sem maiores problemas. Né? Quando você consegue fazer esse tipo de coisa, né, você absorver todas as divergências do seu lagrangiano, somando termos que são chamados de contratermos, né, que são da mesma forma dos termos que tem no seu lagrangiano original, você diz que você renormalizou a sua teoria, ou que a sua teoria é renormalizável. Tá certo? Isso é uma teoria renormalizável, nada além disso. Né? A maneira mais simples da gente enxergar esse negócio é dessa maneira. Claro que essa conta que está aqui é uma conta fantástica, né? A gente já pode imaginar, para você chegar nisso aqui, quanta manipulação, quanta função gama, né, que você vai ter que encarar, né, até chegar lá. Mas isso é ruim no início, depois as coisas ficam mais simples. Né? É claro que se você subir para 3, 4, 5 loops, os seus problemas vão ser grandes, né? Vão ser terríveis. Né? Mas entender, né, essa história, a gente pode entender tranquilamente, porque a gente fez um exemplo que, de certa maneira, inclusive bem mais complicado que esse, onde aparecem bem mais integrais de Feynman do que aparece aqui, e a gente viu que a gente consegue chegar num resultado final, né, que é a função cujas singularidades são função de 1 sobre epsilon, né, essencialmente. Então vamos ver o que a gente encontra se a gente agora analisar a estrutura do lagrangiano com todos os contratermos incluídos nele. Né? Então, o nosso lagrangiano, né, que eu vou chamar de LP, né, ele é o lagrangiano original, mais o lagrangiano de contratermos. Né? Eu vou poder escrever esse cara como 1 mais A sobre 2, dμφ ao quadrado, mais ou menos, na verdade, N2 mais delta N2 sobre 2, φ ao quadrado, mais, na verdade, menos, 1 mais B, G, I elevado a epsilon sobre 4 fatorial de 4. Isso é bem fácil ver que o lagrangiano anterior dá nisso. Né? Então você pode fazer essas seguintes redefinições aqui. φB agora é raiz de Z φ vezes φ, onde esse Zφ é 1 mais A. NB igual a Zn vezes n, onde o nosso Zn ao quadrado é n2 mais delta n2 sobre n2, 1 mais A. E um GB, que é μ elevado a epsilon, ZG vezes G, onde ZG é 1 mais B sobre 1 mais A ao quadrado. Né? Se a gente fizer essas definições, φB, MB, GB, olha que interessante. Né? O nosso lagrangiano LB, né? Ele vira exatamente isso aqui, ó, 1 meio dμφB ao quadrado menos MB ao quadrado sobre 2 φB ao quadrado menos lambda B menos GB, né? Sobre 4 fatorial φB a 4. Nosso lagrangiano, escrito em termos das variáveis B, é exatamente o lagrangiano de partida da gente. Né? A diferença é que dentro do φB,
dentro do MP e dentro do GB estão presentes, né, as possibilidades de você transformar sua teoria numa teoria finita, né? Quer dizer, esse ZG, ZM, ZFi são caras que vão dar infinito, né, quando o epsilon for para zero. Tem A aqui, tem delta M e tem B, né? Certo? Só que se eu colocar esses caras dentro das minhas regras de Feynman, né, eu vou gerar termos, contribuições que são finitas. Esses caras foram escolhidos adequadamente para detonar com os termos infinitos. Que isso possa ser feito em todas as ordens de teoria de perturbações não é um fato trivial. Concordo. Que isso seja feito em primeira ordem e segunda ordem de teoria de perturbações não é difícil ver. É uma conta que dá para fazer sem maiores problemas. Tá certo? Esse B que está aí, ele aparece por bare, né? Bare nu em inglês, né? E carrega, né, esse potencial de fazer as coisas se tornarem finitas. Quer dizer, quando você manda o epsilon para zero, você vê que todas as quantidades que você chama de bare, de nuas, em princípio divergem. Isso significa que, em princípio, esse φ, esse m e esse g não deveriam divergir. Você vai chamar esse φ, esse m e esse g de campo renormalizado, massa renormalizada e constante acoplamento renormalizado. Esses caras são finitos. Esses caras divergem, né, quando o epsilon tende a zero. O conteúdo de divergência da teoria está associado com as quantidades chamadas de nuas. Bare. Tá certo? Então, a diferença para uma teoria não renormalizável, né, é que, por exemplo, se eu aumentasse a ordem perturbativa, eu obteria, vocês viram, né, naquela fórmula da aula passada, que ali dependia do número de vértices, né? A divergência dependia do número de vértices. Então, às vezes eu podia aumentar a ordem perturbativa e encontrar novas divergências, né? Encontrar funções de Green com grau superficial de divergência maior que zero ou igual a zero, quando eles na ordem anterior não eram. Isso significaria que eu teria que somar ao meu Lagrangiano original, como contratermo, um termo capaz de cancelar essas divergências. Se uma função, por exemplo, no caso da Φ4, se fosse a função de 6 pontos que aparecesse a divergência, eu provavelmente teria que somar um termo do tipo Φ6 para cancelar essa divergência. Ao somar o termo do tipo Φ6 para cancelar a divergência, como ele não está presente no Lagrangiano original, eu tenho que colocar uma constante, né, proporcional a esse termo Φ6, que é uma constante física do modelo. Eu estou dizendo, a dinâmica do modelo, ela não é dada só pelo termo de potencial Φ4, ela é dada por Φ4 mais Φ6. G Φ4 mais lambda Φ6. Eventualmente, a função de 8 pontos na ordem seguinte ia ser divergente. E aí, eu ia ter que colocar um termo do tipo Φ8 no meu Lagrangiano. Esse termo era acompanhado de uma nova constante, que em princípio tinha que ser fixada fisicamente falando. E assim por diante. Ou seja, a cada ordem eu teria que colocar termos novos para fixar as divergências, para acabar com as divergências,
E tendo que colocar esses termos novos com constantes arbitrárias na frente para acabar com a divergência, eu não tenho condições de renormalização suficientes para fixar esses caras. Por exemplo, o que eu chamo de massa? Você vê que no nível mais baixo, né, a função de vértice era P2 menos M2. Então eu posso imaginar que se eu fizer γ2 de P2 igual a zero, isso dá menos M2. Tá certo? Eu posso definir massa, então, dizendo o seguinte: o γ2, calculado na ordem que eu tiver interessado, em P2 igual a zero, dá menos M2. Ou se eu pegar e falar do P2 igual a um certo Mi2, né, isso vai dar Mi2 menos M2. Eu tenho que acompanhar a condição no nível de Árfrega. Quer dizer, isso aí tem que ser satisfeito em todas as ordens, inclusive no primeiro nível, na primeira ordem de teoria de perturbações, na ordem zero. Então o que eu fizer na ordem zero tem que estar valendo para os outros. Mas isso que está aqui está definindo a massa física da sua teoria. Esse parâmetro que está aparecendo aí, você vai falar, isso aí é a massa física da minha teoria. A função de 4 pontos, você vai instituir aqui uma certa condição, e isso vai te definir o G, o IG, né? Também função desse Mi2, né? Então, cada constante que aparece no lagrangiano, ela vai corresponder ao processo elementar, porque, em última análise, isso aqui é o propagador da partícula, isso daqui é a interação de 4 partículas. Como é que você vai medir a constante de acoplamento? Você vai fazer 4 partículas colidirem, né? E você vai verificar qual é a intensidade dessa colisão. Daí que você vai tirar a sua constante de acoplamento. Então o que você medir experimentalmente, você vai colocar aqui e vai definir quem é o G. Esse G não é esse G aqui, GB. Esse G é esse G que está aqui. É o que sobra depois que você extraiu as contribuições infinitas. Tá certo? Essas coisas que estão aparecendo aqui são chamadas condições de renormalização. De propósito, eu coloquei aqui P2 igual a Mi2, porque se você não estiver fazendo regularização dimensional, essa daqui é uma das maneiras pelas quais você vai ver que o teu parâmetro massivo que a gente discutiu na aula passada entra na discussão. Certo? Numa teoria não renormalizável, você pode continuar essa brincadeira. Falar γ6, γ8, γ10, etc. E tal. Só que, experimentalmente falando, você vai ter que medir a colisão de 6 partículas e medir a colisão de 8 partículas e assim por diante, para poder fixar essas constantes. Como cada ordem você tem uma constante a mais para fixar, sua teoria não tem o menor poder preditivo. Tá certo? Então, beleza. O que a gente acabou de ver, né, é a forma da gente definir uma teoria de maneira que ela se torne finita. Né? Tem mais um tipo de teoria que cai dentro da categoria de teoria renormalizada. Você começa com o lagrangiano e você descobre, por exemplo, que em um loop, na segunda ordem de teoria de perturbações, você encontrou um termo divergente que não é da mesma cara dos termos que estão no seu lagrangiano. Aí você faz o quê? Você volta no seu lagrangiano e coloca esse termo lá. E você pode mostrar, quando você pode mostrar que isso é tudo que você precisa fazer, a sua teoria é renormalizável. Só que o seu ponto de partida não deveria ter sido a lagrangiana original, e sim a lagrangiana já com aquele termo que você sabe que ia ser necessário em primeira ordem, em segunda ordem. Então quando acontece isso, você diz que na sua teoria um certo termo foi gerado dinamicamente
em um loop ou em 2 loops, ou seja lá na ordem que ele apareça pela primeira vez. Tá certo? Como eu disse na aula passada, isso tem algumas instâncias, alguns exemplos onde isso acontece. Né? Um dos exemplos é a teoria de Maxwell-Chern-Simons, né? Em 3 dimensões. Ok? Bom, vamos seguir viagem, né? E falar de uma característica da teoria de campos genérica. A gente vai continuar pensando aqui numa teoria de 4, né? Uma teoria de campo escalar, para não complicar a discussão, né? E eu queria mostrar para vocês justamente isso, essa característica das funções de correlação. Né? A gente está falando das funções irredutíveis a uma partícula, ou seja, só daqueles caroços, né? Só dos caroços das amplitudes, aquelas coisas que realmente são as mais elementares possíveis. Né? Como você pode ver o seguinte, você tem, se você tiver as funções de Green originais, elas são valores esperados no vácuo de produtos temporalmente ordenados de operadores de campo, né? Os quais satisfazem equações de Heisenberg, etc. Se você fizer aquela transformação, né, φ indo em zφ elevado a meio vezes φ, as suas funções de Green vão ganhar um fator zφ elevado a n sobre 2, onde n é o número de pontos que ela tem. Né? Da mesma forma, isso também vai acontecer com as suas funções de vértice. Né? Elas vão carregar esse fator zφ elevado a n sobre 2 do mesmo jeito. Né? As funções não renormalizadas, quer dizer, aquelas que você ainda não você só está regularizando, né? Você não colocou, você ainda não colocou as coisas expressas em termos de campos renormalizados, né? Só em termos de campos de luz, elas certamente não vão depender, né, daquele parâmetro μ de renormalização. Você não subtraiu nada aí. Então, elas não vão depender desse parâmetro μ. Né? Então, esse aqui é o nosso ponto de partida aqui nessa análise. Né? Agora, eu tenho a relação entre as funções não renormalizadas e as renormalizadas. As funções renormalizadas elas vão ser função, né, da constante de acoplamento renormalizada, da massa renormalizada e do próprio μ. Né? Esse parâmetro ele vai permear tudo aqui. Né? Elas vão poder ser escritas, né, essencialmente como isso aqui, o zφ elevado a n sobre 2. Esse zφ é um número, né, é adimensional, ele tem que ser função também de objetos adimensionais. O grande objeto adimensional é a constante de acoplamento. Né? Tá certo? Zφ de GR, gama n, que é o gama não renormalizado de PI, G, M, μ. Tá certo? Então, a brincadeira agora é fazer o seguinte, eu pego esse zφ, passo para esse lado de cá, né? E eu sei que d de μ, né, do gama n vai dar 0, né, desse cara. Eu agora tenho uma equação que pode ser aplicada para as funções de Green renormalizadas. Então, para a gente ver que equação é essa, vamos fazer só essa derivada pedaço por pedaço. O μ d de μ ele vai aplicar no zφ elevado a menos n sobre 2 vezes o gama n. Né? Se isso aqui aplica no zφ
menos n sobre 2, isso vai dar menos n sobre 2, Zφ menos n sobre 2 menos 1, né? Mi dmi do Zφ, do próprio Zφ. Aí você pode pegar esse menos 1 aqui, que é 1 sobre Zφ, e identificar com dmi do logaritmo de Zφ. O 1 meio você pode entrar no logaritmo como potência, né? Então isso vai ficar um Zφ elevado a menos n sobre 2 mi dmi do logaritmo da raiz de Zφ, certo? Isso daqui, né, é exatamente o que nós vamos chamar de gama de G renormalizado de Mi. Né? Ok? O resto, né, eu vou pegar o Mi dmi, né, e aplicar nesse gama, que é Zφ a menos n sobre 2 vezes gama R. Né? Atuação no Zφ menos n sobre 2, deixa o gama R, e depois deixa-se o Zφ menos n sobre 2 e aplica-se no gama R. Mi dmi. O que depende de Mi no gama R? O GR de Mi, o MR de Mi e o próprio Mi. Né? Então essa derivada eu vou explicar em 3 pedaços. Derivada explícita, né, em relação a Mi, mas a derivada implícita ddg, dg de Mi, ddm, dm de Mi. Né? Então assim a gente obtém essa equação aqui. Né? Mi dmi mais Mi dgr dmi ddgr mais Mi dmr dmi ddmr, né? E você, aqui tem um menos, né, que eu esqueci. Né? Está faltando N, né? Também, menos N, né? Menos N gama de G de Mi. Tudo isso, né? Aí você pode multiplicar por Zφ elevado a n sobre 2 no final, porque o Zφ passou para o outro lado, todo ele, né? Aplicado no gama n renormalizado de Pi do G de Mi, G renormalizado de Mi, M renormalizado de Mi igual a 0. Certo? Então, essa equação aqui é a tradução, em termos das funções renormalizadas, do que aconteceu com a função nua, né? A função não renormalizada. Certo? O que a gente faz, então, né, é fazer umas definições agora. Vou definir como beta de GR Mi dgr dmi. Né? M gama M de GR Mi dmr dmi. Certo? E aqui então eu identifico, né, que eu tenho a minha função beta de GR e aqui eu tenho a função M gama M de GR. Certo? Essa aqui é a equação do grupo de normalização. Né? Agora, o significado dessa equação ainda está obscuro, né? Dessa forma que a gente está apresentando. A gente
perceber, né, qual é o verdadeiro significado dela, a gente precisa discutir um pouco a estrutura do γm em termos da sua dimensão canônica e observar, vamos dizer assim, os subconjuntos de transformações aí, que são chamadas transformações de escala, né? Então, o nosso γn, né, ele é um objeto com dimensão, né? γn renormalizado ou não, né? Vamos chamar de renormalizado, de P1, Pn, né? Ele tem uma dimensão de massa, tá certo? Para você descobrir a dimensão de massa desse γn renormalizado, é bem fácil, né? A gente só tem que fazer uma cadeia de raciocínios aqui. O γn vem dos GNs, tá certo? Ele tem uma equação que define ele em termos do GN. Que equação é essa? Você pega a função de Green conexa, você amputa, em princípio, todas as patas externas dessa função de Green. Quando você faz isso para a função de 2 pontos, né, a amputação nos diz que o γ2 é a própria inversa da função de Green, né? Então, o que você está fazendo é o seguinte: pegar a função de n pontos conexos e multiplicar por n inversas de funções de Green. Se você sabe a dimensão da função de n pontos conexa e da função de 2 pontos, então você pode descobrir a dimensão da função de n pontos própria, 1pi. Né? Tem que levar em consideração as dimensões das integrais, etc. e tal, né? Mas, levando isso em consideração, a gente pode obter uma dimensão de massa para esse cara em d dimensões, que é isso aqui. n1 menos d sobre 2. Né? D é a dimensão, né? Quer dizer, se você tiver em 4 dimensões, então esse d grande é 4 menos n, certo? Bom, nós vamos usar o fato de que esse d tem uma dimensão de massa, tá certo? E que a gente tem parâmetros massivos, né? Dos quais o d depende, o γ depende, né? O γ depende disso aqui, que é um parâmetro com dimensão de massa, e disso aqui também é um parâmetro com dimensão de massa. Veja que mesmo no caso em que você não tem massa, e portanto não vai ter massa renormalizada, ainda existe esse cara que está aqui, esse μ. Então tem sempre um parâmetro com dimensão de massa para você fazer essa brincadeira. Tá? Bom, mas a brincadeira no caso em que a função tem dimensão de massa é a seguinte: a gente pode ponderar que a gente sempre pode escrever o γrn, né, dessa maneira, como μ elevado a d, né, vezes uma certa função aqui, que é a função de g de μ, e dessa razão aqui, pi pj sobre μ n. Tá? Isso é pura análise dimensional, tá certo? Eu tenho uma função que tem que me exibir uma dimensão de massa, tá certo? Eu tenho parâmetros massivos dos quais essa função depende. Então eu vou escolher um parâmetro massivo e vou dizer que ele é o responsável pela exibição da dimensão de massa da minha função. A função tem dimensão d de massa, então eu vou dizer μ elevado a d. O que sobrar vai ter que ser uma coisa adimensional, né? Então ele pode depender dessa coisa adimensional, que é a constante de acoplamento,
e de coisas adimensionais que você possa montar com seus momenta e os seus parâmetros adimensionais. A coisa adimensional que você pode montar é PI e PJ sobre o produto dos caras. Certo? É isso que você pode fazer com a sua função γn. Né? Essa é a forma mais geral que ela pode assumir. Né? Então, se a forma mais geral é essa, então agora eu posso entender o seguinte. Né? Quando eu fizer uma transformação de escala nos momentos, trocar P por lambda P, né? Essa função, né, vai ter que se comportar de uma determinada maneira. Que maneira é essa? Eu vou ter γ R N de lambda PI, G de μ, M de μ. Né? Olha só, se eu pegar PI e substituir por lambda PI, né, o que eu vou ter aqui vai ser μ elevado a D, que G de μ, lambda PI, lambda PJ, né, sobre μm. Né? Esse lambda que está aqui, eu posso passar aqui para baixo. Ó. E esse outro também. Né? Em seguida, eu posso colocar o cara μ sobre lambda ali na frente do cara, né? Que vai ser μ sobre lambda elevado a D. Claro que se eu dividir por lambda elevado a D, eu tenho que multiplicar por lambda elevado a D. Né? Então, vou multiplicar aqui. Lambda elevado a D, μ sobre lambda elevado a D, que de G de μ, PI, PJ, μ sobre lambda, M sobre lambda. Mas esse objeto todo que está aqui, ó, né, é a própria função original que eu tive, só que calculada no ponto μ sobre lambda. E com massa M sobre lambda. Então isso dá um lambda elevado a D, γ R N, PI, né? G de μ, M de μ sobre lambda, μ sobre lambda. Então, se eu fizer uma transformação de escala nos momentos, tá certo? Isso é equivalente, né? Equivalente não. A função vai se comportar com o fator lambda elevado à dimensão canônica, nada mais natural. Essa é a dimensão de massa dessa função. E todos os parâmetros com dimensão da minha função vão ter que ganhar, vão ter que escalar pelo inverso do cara que eu fiz, do escalamento que eu fiz nos momentos. Tá certo? Então isso daqui não passa de análise dimensional, certo? Não tem nada de teoria de campo nisso. Né? Vamos guardar isso aí na cabeça e continuar a nossa análise. Então, para continuar a nossa análise, vamos fazer o seguinte: eu vou reparametrizar o μ, né? Eu vou mudar de variável, né? Ao invés de eu falar d de μ, por exemplo, eu vou mudar de variável para uma outra variável t, tá certo? Eu vou dizer que o nosso μ é o μ de t, que é exponencial de t vezes um certo μ0. Então toda a ambiguidade que eu tenho, né, sobre o μ, quer dizer, eu posso fazer μ igual a 1, μ igual a 2, μ igual a 3, etc. e tal, isso vai corresponder a t igual a não sei quanto, t igual a não sei quanto, t igual a não sei quanto. Só estou transladando
o poder do Mi de mudar para o poder de T de mudar, né? Mudando de variável, né? O G de Mi, dessa maneira, vai ser um G de T, né? G de Mi de T, que é um G de T, né? A nossa equação de grupo de normalização vai ser Mi de T, D de Mi de T, né? Mais beta de G de T, D de G de T, mais M de T, gama M de G de T, D de M de T, menos N gama igual a zero, né? Eu vou manter essa mesma equação. E eu tenho uma coisa interessante aqui, quando eu fiz essa transformação, que é o seguinte: se eu calcular dmi dt, isso vai dar d dt do exponencial de t, que vai ser exponencial de t, e zero, que vai ser o próprio mi, né? Essa mudança foi feita com essa finalidade precípua, né? Então, explorando isso, você vê que aqui, por exemplo, está aparecendo o quê? D de mi, dmi dt, tá certo? Mi d dmi é dmi dt, d dmi, né? Aqui você vai estar pintando o seguinte, vamos devagar, né? Vamos lá, mi de t, d dmi de t é igual a dmi de t, d dmi de t. Então, o beta de G de T, ele é Mi de T, por definição, né? dg, dg dmi, né? de T, dmi de T. Né? Mas o Mi é dmi dt, de novo, então esse cara aqui termina sendo dg dt, né? Certo? O M gama M vai ser Mi dm dmi de T, né? Novamente o Mi é dmi dt, né? Então esse cara aqui dá dm dt. Certo? E se eu volto agora na minha equação de grupo de normalização, a equação de grupo de normalização vai se transformar no seguinte, né? Olha só, vai ser d dmi, dmi dt, mais d dg de t, né? dg dt, mais d dm, dm dt, menos n gama de g de t, gama n é PI, GR de T, G de T, né? M de T. Mi, que é o Mi zero exponencial de T, isso aqui igual a zero. Mas isso tudo que está aqui, esses três termos aqui, estão atuando nessa função cuja dependência, né? Em T é dado através do G, através do M e através desse termo explícito aqui. Então isso aí é derivado em relação a T, pura e simplesmente, desse cara. Se eu derivar esse cara em relação a T, eu tenho que derivar em relação a G e dg dt, tenho que derivar em relação a M da M dt e tenho que derivar explicitamente em relação a T. Certo? Se quiser, eu posso colocar assim, Mi de T. Pronto.
Então, isso daqui eu posso escrever muito simplesmente assim, ó, ddt de gama n renormalizado, né? De pi, g de t, n de t, mi de t, é igual a n gama de g de t, gama n renormalizado de pi, g de t, n de t, mi de t. Certo? Essa equação aí dá para resolver, né? Princípio, né? Se você passar o gama para lá, vai ficar 1 sobre gama, t do logaritmo, né? Igual a essa função de t, integra em t e acabou. Né? Tá? Que o gama é um certo gama de zero exponencial da integral dessa função. Né? Certo? Quer dizer, a gente vai tirar isso aqui, ó. Gama é n de pi, g de t, n de t, mi zero exponencial de t, né? Isso aqui é igual a exponencial de n integral de 0 a t, gama de g de t', dt', tudo isso que multiplica o gama de zero, né? Gama de zero vai ser gama Rn de pi, vamos chamar de G0, M0, Mi0. Qual a diferença entre Mi e Mi0? Né? Mi é Mi0 vezes um certo fator de escala. Né? Você está simplesmente mudando a escala de massa que você utilizou até agora. Né? Esse G0 e M0 são a constante de acoplamento e a massa calculadas, né, renormalizadas, levando em consideração a escala de massa Mi0. G de T, M de T são a constante de acoplamento renormalizada e a massa renormalizada na escala Mi, igual a exponencial de T Mi0. Certo? Então, o que essa equação aqui está dizendo para a gente, né, é um comportamento, né, entre as escalas. Aqui eu estou com uma quantidade que está relacionada nessa escala e aqui eu estou com uma quantidade que está relacionada em outra escala. Eu vou pegar essa mesma equação, trabalhar um pouquinho ela a mais, né? Só para a gente deixar isso numa forma que é completamente explícita, né? Aqui na história. É claro que se eu chamar, por exemplo, isso daqui de Mi barra, né? Mi0 barra, né? Aqui o que eu teria que colocar seria Mi0 barra exponencial de menos t, certo? Trocando Mi0 por Mi0 barra, né, e refazendo a dedução toda, né, eu posso pegar essa exponencial de t que está aqui e colocá-la simplesmente aqui, como exponencial de menos t. Tá certo? Agora eu vou voltar, né, àquelas considerações dimensionais que a gente acabou de fazer. Né? Nas considerações dimensionais, eu posso dizer o seguinte: vocês lembram que o gama, né, ele é Mi elevado a D vezes uma certa função Qi de G, Pi,
PJ sobre NI. Né? A gente tinha chegado à conclusão que essa devia ser a forma geral do gama. Né? Se a gente está carregando toda a dimensão de massa dele aqui nesse parâmetro massivo, então o cara tem que funcionar mais ou menos desse jeito. Né? Então, daí eu posso observar o seguinte, que o gama de PI, G0, M0, Mi0, exponencial de menos T, isso é gama R, né? É o gama renormalizado. N, né? De PI, G0, M0, exponencial de menos T sobre 2, Mi0, exponencial de menos T sobre 2. Certo? Estou só distribuindo. Né? Se esse cara aqui depende de Mi como Mi0 exponencial de menos T, aqui eu posso pegar esse exponencial de menos T e considerar que ele é montado a partir do exponencial de menos T sobre 2 associado com N e exponencial de menos T sobre 2 associado com Mi0. Por que eu fiz isso? Porque nessa forma que está aqui, né, agora, né, eu posso escrever esse cara como exponencial de T sobre 2 elevado a D, exponencial de menos T sobre 2 elevado a D, gama R N de PI, G0, M0 exponencial de menos T sobre 2, Mi0 exponencial de menos T sobre 2. E essa forma que está aqui, ó, o exponencial de T sobre 2 elevado a D, vezes esse gama com esses caras, é exatamente o gama dos momenta reescalados. A gente fez aquele raciocínio dimensional, viu? Se eu fizesse um escalamento nos momenta, isso significaria eu redistribuir esse escalonamento entre os parâmetros massivos que estavam aqui dentro e obter o fator, né, de escala do gama normalmente. Eu coloquei esse fator aqui igual a 1 só para isolar esse fator de escala direitinho. Tá certo? Isso vem da análise dimensional do gama, mais nada, pura e simplesmente. Né? Mas o que interessa aqui é o seguinte, ó, o que eu tenho aqui, o gama Rn de PI, G0, M0, Mi0 exponencial de menos T, é exatamente isso. Tá certo? Eu vou substituir esse cara então por exponencial de menos T sobre 2 elevado a D, aquele D dimensão canônica, dimensão de massa do gama, né? Gama Rn dos momentos escalonados por exponencial de T sobre 2. G0, M0, Mi0. O que eu vou obter? Né? Vou isolar esse termo que está aqui, passar aquele termo para o outro lado, passar essa exponencial aqui para o outro lado. O que eu obtenho aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte, eu tenho que o gama R N de exponencial de T sobre 2 TI G0 M0 Mi0 é igual a exponencial de T sobre 2 elevado a D exponencial de menos n integral de 0 a t de gama de t' dt' vezes, né, o gama renormalizado
de N pontos, de PI, G de T, N de T, Mi zero. Certo? Então isso daqui, se a gente quiser, a gente pode pensar que é uma solução, né, da equação do grupo de renormalização quando a gente considera pura e simplesmente transformações de escala, né? Um caso específico de transformações de escala. Mas isso aqui nos diz tanta coisa sobre a teoria, olha só que interessante, né? Ele diz o seguinte: se eu fizer uma transformação de escala nos momenta, né? Vamos supor que eu peguei minha teoria e calculei ela toda num esquema de renormalização definido numa escala μ0. Então, essa escala μ0 me define uma constante G0 e uma massa G0. Constante de acoplamento G0, a massa G0. Aí eu pego os momentos e reescalo esses momentos por um fator exponencial de t sobre 2, tá certo? O que eu obtenho? Primeiro, o que eu obtenho aqui é o fator de escala comum, normal, exponencial de t sobre 2, tá certo? Exponencial de t sobre 2 elevado a d, desculpe, né? Quer dizer, isso aí é como uma função com dimensão de massa tem que se comportar, tá certo? Mas eu obtenho um treco aqui que muda esse comportamento. Olha, exponencial também, então os expoentes vão se somar, né? Eu tenho td sobre 2, né? Menos n integral de 0 a t de gama de t' dt', né? Esse é o novo, vamos chamar isso aqui de d', né? T não. Vamos chamar assim, d menos isso, né? Tá, tudo bem. Vamos fazer assim, t sobre 2 d', td sobre 2. Melhor assim. Eu não ter que ficar me preocupando com estimativas dessa integral. Mas você veja que o que eu estou definindo aí é d', né? De fato, né? Então, esse d' é a modificação da lei de potência, né? É a modificação da dimensão pela qual a função se transforma. A dimensão de massa dela é essa, d, né? A nova dimensão agora é a função da dinâmica do meu sistema. Esse gama de t' é um gama de g de t', dt'. Esse gama depende do t através do g. Por quê? Porque o gama é uma derivada da constante de renormalização em relação a μ. E a constante de renormalização, ela é adimensional e a única dependência que ela pode ter é do g. O g é a interação, né? O g é uma medida da sua interação. Então a sua interação está modificando a dimensão pela qual a sua função escala. Ela não escala mais com a dimensão canônica. Ela escala com essa nova dimensão d' definida aí nessa forma. Por isso esse gama que está aparecendo aqui é chamado de dimensão anômala. Tá certo? Então ele mostra que um primeiro efeito do grupo de normalização para você é mudar a dimensão pela qual as tuas funções de correlação escalam. E essa mudança se dá de acordo com a interação que você está colocando. Mas tem mais coisa aqui, né? Se você fizer essa mudança, né, você tem que
expressar a sua teoria em termos de uma constante de acoplamento apropriada para a escala que você introduziu aqui e de uma massa apropriada para a escala que você introduziu aqui. A tua função de correlação original, tá certo? Está calculada para M0G0 nessa escala, M0. Né? Agora, se você fizer essa transformação de escala, ela vai se exprimir, a menos desse fator, vamos dizer assim, fator multiplicativo, com a mesma função, só que usando a constante de acoplamento apropriada para aquela escala e a massa apropriada para aquela escala. Lembra que o M de T e o G de T, eles correspondem à escala μ e à exponencial de T, μ0. Tá certo? Então elas correspondem, no fundo, né, a uma energia muito diferente da energia original, dependendo do fator de escala que você está escolhendo. 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior, sei lá quantas vezes maior ou menor. Né? Então, a sua teoria original, com os seus parâmetros, né, associados com a escala original na qual você fez a normalização da teoria, vamos supor que você resolva perguntar o seguinte: eu quero saber o que acontece com a minha teoria quando eu reescalo todos os meus momentos, por exemplo, eu quadruplico todos os meus momentos. Então você vai ter que descobrir que função M de T você tem, que função G de T você tem. Você vai ter que fazer a sua conta e no lugar da constante de acoplamento e da massa originais, você vai ter que colocar esse G de T e esse M de T que você descobriu. Então a sua teoria passa a depender de uma constante de acoplamento e de uma massa que não são constantes, que dependem da escala de energia ou da escala de momento que você está considerando. Esses caras são chamados constante e massa, constante de acoplamento e massa efetivas, ou constante de acoplamento running coupling constant, né? Constante de acoplamento variável. Não sei se a tradução que a gente teria em português para isso. Né? Em inglês não fica tão ruim, mas em português é bravo. Né? Constante de acoplamento que corre, né? Também não cola. Não é isso que a gente quer dizer. Né? Constante de acoplamento que varia com energia. Então não é tão constante assim. Tá certo? Qual que é a constante fundamental? Isso é problema seu. Né? A qual energia você está considerando o seu processo? É essa a pergunta que você tem que responder. Na energia adequada, a constante adequada. Esse que é o lance. Na energia adequada, a massa adequada também. Implicitamente, a gente pode imaginar que esse M de T, né, deveria ser um tipo de função decrescente. À medida que você aumenta a energia, né, deveria ficar cada vez mais irrelevante o fato das suas partículas terem massa ou não. Esse raciocínio naive, né, ele é confirmado, por exemplo, com a teoria como a QCD. Mas você pode observar que isso depende crucialmente do sinal da tua função γm. Se ele é positivo, se ele é negativo. Vamos falar sobre isso agora um pouquinho. Né? Vamos analisar aqui, né, a função G de T, a constante de acoplamento. Né? A função G de T é definida por essa equação diferencial aqui. Né? Agora eu posso trabalhar isso aqui como uma equação diferencial. Né?
Beta de G. O beta, eu sei obter o beta. Como é que eu obtenho o beta? Eu obtenho o beta fazendo a conta que eu tinha lá. Eu pego o G renormalizado, ele é uma função de μ, eu derivo em relação a μ. Né? Esse vai ser o beta. Né? Então, obter o beta em teoria de perturbações é também uma coisa fixa, uma coisa que eu consigo fazer fixamente, sem problema nenhum. Né? Uma vez que eu obtive o beta, agora eu tenho que pegar esse beta aqui e colocar nessa equação para determinar qual é o G de T. Então tem uma equação diferencial para resolver. Tá certo? Essa equação tem uma solução aqui formal, em termos de integral, né? Que é a seguinte, né? Você pega o beta, baixa para cá, o dt passa para lá. Né? Não é exatamente isso, mas tudo bem. A solução é essa em termos da integral, né? Tá certo? Você pode imaginar o seguinte, o que acontece se eu aumentar, né, a energia? Ou se eu fizer a energia tender a zero? Isso significa fazer o t tender a mais infinito ou a menos infinito, certo? Tem exponencial de t em zero. Se eu fizer o t tender a infinito, né, eu estou aumentando a energia na qual eu estou fazendo a normalização da teoria, a escala de massa da teoria. Se eu fizer o t tender a menos infinito, esse cara aqui tende a zero. Né? Eu estou tendendo a momento nulo, né? Sei lá. Né? Então, t tendendo a mais infinito me liga no regime ultravioleta da minha teoria. Isso aqui vai ser usado como fator de escala dos momenta, né? Opa, já apaguei isso. Não, está aqui, né? É isso aqui. Isso aqui vai ser usado como fator de escala dos momentos. Então, t tendendo a mais infinito, eu estou aumentando os momentos. Aumentar os momentos é o que a gente chama de limite ultravioleta, né? Da nossa teoria. Se eu fizer t tender a menos infinito, eu estou diminuindo todos os momentos, estou chegando no limite chamado de infravermelho. Então tem dois extremos para analisar aí, o limite ultravioleta ou o limite infravermelho da minha teoria. Né? Vou anotar isso aqui. Certo? Então, para saber o que vai acontecer, né, nessas histórias que estão aí, eu posso olhar para essa equação que eu acabei de escrever. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu faço t tender a mais infinito. Né? Então essa integral que está aí tem que divergir, certo? Para que o t dê mais ou menos infinito, tanto faz. Né? Ela tem que divergir. Tender a mais infinito a menos infinito, mas diverge de qualquer jeito. E o jeito dessa integral divergir é o beta tender a zero. Certo? O beta tender a zero. Então, você vai observar o seguinte, que se no caminho, né, entre G0 e G de T você tiver um G estrela, né, tal que beta de G estrela seja zero, né, você vai obter a tal divergência na sua integral, que vai conduzir aos limites de altas energias ou de baixas energias. Né? Esse G estrela ele é chamado de ponto fixo. Se a divergência fizer o t tender a mais infinito, é um ponto fixo ultravioleta. Senão é um ponto fixo infravermelho. Né? Vamos só analisar aqui um comportamento genérico do beta, hipotético, né? Que seja desse tipo assim.
certo? Aqui a gente tem uma região que eu vou chamar de 1, aqui eu tenho G1 estrela, aqui eu tenho G2 estrela, e aqui eu tenho uma região 2. Aqui é o beta de G, e aqui é o G, certo? Então na região 1, né, você tem a característica aqui que o beta é menor que zero, negativo. Se o beta é negativo, dá uma olhada aqui nessa equação. Isso significa que o G é decrescente. Tá certo? Então isso significa que se você aumentar o T, né, você vai diminuir o G. E o contrário. Né? Aumentar o G vai diminuir o T, vai aumentar o G. Fazer o T tender a menos infinito vai aumentar o G. Então, quando o T tende a mais infinito, né? Se o T tender a mais infinito, vamos supor que você